Olá, a gente está voltando aqui. Vamos para o nosso módulo 2 para a gente entender o que, afinal, é um processo. Parece até uma palavra muito técnica, né? Mas na prática, o processo ele é simples de entender. O que é um processo? Ele é um conjunto de etapas que você executa para chegar a um resultado. Por exemplo, atender um cliente não é uma ação única, é um processo. Você atende o telefone, escuta a demanda, anota, transfere, resolve, responde e registra. Tudo isso são etapas e cada etapa precisa acontecer da forma certa, na ordem certa, com a pessoa certa. Um processo bem definido, ele evita erros, retrabalhos, ruídos de comunicação, estresse com o cliente e atrasos. Agora, quando o processo não está claro, o que acontece? Cada um faz do seu jeito. Cada um anota, o outro já não anota, um avisa, o outro esquece, um segue o fluxo, o outro corta o caminho, e aí vira bagunça. Então a gente precisa entender que a gente também tem que construir o processo e acompanhar ele, porque ele não vai andar sozinho. Principalmente no momento que você tem rotatividade de pessoas, quem aprendeu foi embora, quem está chegando tem que aprender. Então a gente também tem que ter atenção a isso. E num escritório, tudo é processo. Por exemplo, como é que você agenda um atendimento? Como que você organiza a rotina da equipe? Como que você arquiva um documento? Como você recebe fornecedores? Como que você faz o pedido de material? Tudo isso são processos. E quando você aprende a enxergar cada atividade como parte de um processo ainda maior, você começa a perceber onde melhora, onde você tem que padronizar e até automatizar. Então, nesse módulo, eu vou te ajudar a mapear os processos do seu dia a dia, mesmo que você ache que tudo é simples demais. Porque quanto mais clareza você tiver sobre o que faz, mais leveza, agilidade e segurança você vai ter ao fazer. E mais ainda, você vai conseguir treinar outras pessoas, delegar tarefas, dar feedbacks claros e mostrar também o resultado com base em dados, né? Tudo começa entendendo, todo processo é uma escada. E quem organiza os degraus sobe mais firme, tá? Mas quem também não mede não gerencia. Então é por isso que a gente tem os processos, a gente precisa ter esses processos muitas das vezes escritos em documentos, que a gente chama de protocolo operacional padrão. A gente precisa ter também esses protocolos com as atividades para que a gente oriente melhor as pessoas que trabalham com a gente, e isso facilite também com que a gente não tenha erro nesses processos, tá? E aqui a gente vai falar como é que a gente mapeia as principais rotinas, né? Agora que você entendeu o que é um processo, chegou a hora da gente olhar com mais clareza para essas rotinas, tá? Então aqui eu coloquei um exemplo prático de mapeamento de rotina. Você pode pegar isso aqui e você adaptar para a sua realidade. O que importa é você entender o fluxo das tarefas. O processo aqui, ele começa no atendimento inicial, tá? Seja presencial, por telefone, WhatsApp ou e-mail. É o primeiro contato, a primeira escuta. É o momento mais decisivo para você gerar confiança lá com o seu cliente. Depois vem o agendamento e a confirmação. E aqui entra o cuidado com o tempo, com o compromisso, com a clareza. Agendar de forma eficiente evita sobrecarga, confusão e retrabalho principalmente. Em seguida, nós temos a pasta de organização de prontuários, tá? Ou pastas. Cada empresa tem o seu formato. Ele pode ser físico ou ele pode ser digital, tá? Eu coloquei até essa ferramenta aí, mostrando que a organização digital, ela, nos últimos tempos, ela continua sendo maior, né, do que a física.
Até porque, por conta realmente da nossa preocupação com o meio ambiente, a gente evita acumular muito papel. Então, a gente vai para essa organização digital também, tá? Mas ele só precisa ser, seja digital ou física, só precisa ser acessível, seguro e atualizado. Isso aí precisa ser. Depois a gente vem no item 4 com a parte da cobrança do pagamento. É delicada, mas essencial. Precisa estar clara, ter prazo, valor, forma de pagamento, política de cancelamento. Tudo isso entra nesse item 4 aí. Em paralelo, nós temos o controle de agenda do profissional. Às vezes quem está no escritório também precisa cuidar disso, né? É aqui onde o caos começa se não tiver critério. Então, ter controle é saber quem atende, quando atende, por quanto tempo e com que intervalo. Então, esse controle de agenda é extremamente necessário. E, por fim, a gente tem o envio e o arquivo de documentos. Aqui a dica é se organizar por tipo de cliente, por área e por finalidade, tá? Aí você observa que aqui do lado no slide aparecem setas que ligam essas rotinas a pastas específicas, né? Então eu tenho cliente financeiro, documento legal e material interno. Essa divisão ela ajuda a gente a entender onde cada informação pertence. E aqui você pode usar duas formas de organização. Digital, com pastas nomeadas, como eu já coloquei ali embaixo, subpastas por mês, ano ou por categoria. Física, pasta colorida com etiqueta, caixas organizadoras. O importante é que a rotina não fique na sua cabeça. Ela tem que estar visível, acessível e replicável. Porque imagina no dia que você não está lá. Quem está lá tem que saber onde está, tá? Então, quando você mapeia as tarefas assim, você ganha clareza, segurança, possibilidade de delegar e facilidade para revisar. E mais ainda, você começa a se ver realmente como gestor e gestora do processo, e não apenas como uma pessoa que executa a tarefa. Então, esse slide ele é extremamente importante, porque você tendo isso aqui tudo muito bem alinhado, você dificilmente vai ter problemas. Então, aqui começa o início do processo. Vamos lá, eu te vejo no próximo